Queremos mais uma vez saudar todos os nossos irmãos que estão conosco nas nossas redes sociais e queremos convidá-lo à Bíblia Sagrada, especialmente o livro do profeta Isaías, capítulo de número 45 e versículo de número 9. Isaías 45 e versículo de número 9, um diálogo entre o oleiro e o barro. Ai daquele que contende com o seu Criador, como caco entre os outros cacos de terra. Acaso diria a argila: aquele que amolda, que fazes? Ou tens experiência? É muito interessante, irmãos, quando nós somos levados aos escritos de Isaías. Isaías, como profeta messiânico e sempre aquele profeta desafiador, onde chamava a nação a uma responsabilidade. Isaías 29:16, ele diz assim: ó perversidade a vossa, acaso o oleiro será estimado como argila, a fim de que a obra dissesse ao seu artifício: não me fizestes? Ou a obra montada disseste àquele que a montou: não entendes? Vemos um diálogo entre a argila, entre o barro e entre aquele que molda, entre aquele que cria. Quando nós olhamos para esse texto, claro que eu não vou entrar no sentido histórico do texto, eu não vou entrar nos acontecimentos da época em que o profeta Isaías foi levado a trazer esse texto, mas nós queremos, na noite desse dia, nessa instrução, trazer uma reflexão, um comparativo de quem nós somos diante de Deus. O que sou? Como é que eu estou? O que você é? Você é intitulado como esse caco, você é intitulado como um vaso. O que você é? Porque se eu e você formos apenas o que a Bíblia nos chama de caco ou trapo de imundícia, para nada nós servimos. Mas se você ou eu formos um vaso, seremos utilizados para a honra e para a glória do nosso Deus. Não é a hora, e nem muito menos pregarei sobre que tipo de vaso eu sou. Isso fica para uma outra oportunidade, mas caberia nesta noite esta reflexão para nós decidirmos quem nós somos verdadeiramente. O que sou? Será que eu sou um vaso de honra ou sou um vaso para desonra? Porque um vaso, ele pode ter muitas utilidades quando nós assim soubermos utilizá-los. O texto bíblico nos mostra claramente quando nós olhamos para nós mesmos com relação a Deus, onde devemos estarmos nos lembrando do que somos. Somos feitos do pó da terra, porque a Bíblia nos diz: tu és pó e ao pó tornará. Quando Deus criou o homem, Deus já criou o homem limitando o homem. Deus cria o homem, já diz o que ele é e para onde ele retornaria. Muito embora, quando Deus fez o homem, Deus não fez o homem para a morte, mas o homem, por sua transgressão, ele peca e perde esse direito a uma vida plena naquele momento onde ele estava, e iria então experimentar a morte. Parece que quando Deus fez o homem, que diz: tu és pó e ao pó tornarás, Deus já vislumbrava, Deus já via, Deus já contemplava a queda do homem, pois ele: tu és pó e ao pó tu vais tornar. Quem eu sou e quem você é?
Veja como Deus nos chama a atenção. Deus molhou a terra, quebrou os torrões, amassou o barro para poder formar daquele pó de inutilidade um vaso de honra, que é eu e você. Este contato entre Deus e o barro demonstra agora como o homem é finito e como Deus é infinito. Demonstra agora a grandeza de Deus e a fraqueza do homem. Demonstra agora quem o homem é: nada, um pó diante da soberania de um Deus extraordinário, que só precisa simplesmente um sopro de Deus para que esse pó se espalhe e ele compreenda de que sem o Senhor nós não somos nada. Tolo é o homem que acha que é alguma coisa diante de Deus. Tantos homens desafiam a Deus, tantos homens acham que são capazes de enfrentar Deus de igual para igual. A diferença entre você e Deus é porque a minha existência e a tua é fácil de explicar. Um homem e uma mulher coabitaram um com o outro e geraram um fruto de vida, aonde o nosso Deus deu a mim o direito de nascermos e estarmos vivos para a glória do nosso Deus. E a diferença de Deus para você e a diferença de Deus para mim é que Deus, Ele é a existência de si mesmo, ninguém o criou. Ninguém pode dizer quem criou Deus, porque se Deus foi criado, Ele deixa de ser Deus e passa a ser uma criatura, e Ele não é criatura, Ele é Criador. Contudo, o pó, para ele chegar à condição de barro, ele passa por 3 estágios. Primeiro é o processo poroso, quando ele é só aquele pó levado e soprado pelo vento. Depois ele torna-se o barro úmido, quando a água então toca aquele barro e o vento já não é mais capaz de soprar, porque ele deixou de ser poroso, tornou-se agora algo úmido. Mas tem um terceiro processo desse barro, quando esse homem agora ele passa a ser endurecido, trazendo agora uma figura e uma ilustração, endurecido pela glória, pelo poder, pelo Espírito Santo, pelo fogo, porque é o fogo que endurece esse barro, para que Deus possa dizer: agora sim tu és um vaso, tu não é mais poroso e nem muito menos tu és um ser úmido, tu és agora um vaso formado pelas minhas mãos para poder ser utilizado para a minha glória. Você será utilizado para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. Somos desafiados a isso. A terra porosa é o pó é sem mistura, como eu disse, que é levado pelo vento. Mas a terra úmida é Deus dizendo: eu estou te preparando para algo. Quantos de nós não estamos sendo preparados para alguma coisa? Quantos de nós não estamos sendo preparados para fazer algo diante desse Deus extraordinário? Você está sendo preparado para que Deus possa te usar. Então, o que eu sou? Creio que esta é uma pergunta que é feita desde os primórdios da humanidade, desde os seguidores de Freud, quando eles tentam explicar a existência humana, desde o famoso Big Bang lá no início da civilização, quando alguém acredita que o ser humano foi feito a partir de uma explosão cósmica, e ele esquece de enaltecer a este Deus extraordinário, porque tu és pó, e a pergunta é: o que eu sou? Você é pó, e ao pó você vai tornar. Não adianta um homem achar que ele é como aqueles heróis da ficção, ou um dos Vingadores, quem sabe o Homem de Ferro. Não é nada, porque o homem, no seu desejo de ser alguma coisa, cria os seus personagens superpoderosos, capazes de enfrentar tudo e todos, mas só na ficção, porque na realidade é um mero mortal, feito de barro, e a ciência já comprovou que o homem detém no seu organismo pó, ou seja, barro,
dizendo, a ciência reconhecendo que tu és pó e ao pó tu vai tornar. Cada vez mais, queridos, quando eu leio a Bíblia, eu me convenço de que Deus é extraordinário. Por isso, o nosso amado irmão Isaías, no capítulo 45, versículo 9: ai daquele que contende com o seu Criador, como caco entre os cacos de terra. Acaso diria a argila, aquele que a molda? Ou seja, como você pode ousar dizer algo a Deus, se tu és pó e tu não és nada? Recentemente, nós fomos surpreendidos por uma profecia desastrosa feita pelo amado irmão que infelizmente não conhece a palavra, e seguida por um grupo de pessoas que não gostam de doutrina e nem muito menos de escola bíblica. Acreditaram, se apavoraram, e nós acabamos dando as nossas agulhadas nesse tipo de coisa, porque as pessoas não conhecem a palavra. Porque é exatamente o que Isaías está dizendo: ai daquele que contende com o seu Criador, como caco entre os cacos de terra. Acaso diria a argila, aquele que está moldando, como você e eu podemos dizer a Deus o que Ele deve ou não deve fazer ou não fazer? Deus é Deus, como foi cantado: se Ele fizer, Ele é Deus; se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, porque eu sou dependente desse Deus extraordinário. Não importa o que está acontecendo, não importa se o mundo está de cabeça para baixo, eu continuo crendo em Deus, mesmo que esteja pela metade, mas creio na essência e no poder de Deus. Por isso que o Isaías faz a pergunta. A vida espiritual, irmãos, ela pode ser comparada com a terra em pó, com o caco na terra. Mas o que você é? Porque como nós estamos, podemos refletir sobre isso. Isaías capítulo 30, e versículo de número 14, ele diz: e ele o quebrará, como quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o por completo, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco que sirva para tornar o fogo da lareira, ou tirar a água da poça. Olha o que ele está dizendo. Deus está dizendo: na tua infinitude, na tua pequenez, eu transformo você em pó, e depois que você virar só aquele caco velho, você não serve mais para nada. Olhamos para a humanidade, olhamos para a empáfia das pessoas, quando eles brincam de ser Deus, achando que podem fazer o que querem, e Deus não está olhando para eles. Quem é você? Você é pó, e como pó, o sopro de Deus te espalha, mas se Ele quiser, Ele te junta novamente, porque Ele é Deus. Foi por isso que Ele disse: e Ele o quebrará como quebra o vaso do oleiro. Ou seja, você é caco, é um caco velho. E dependendo da situação, o caco só vai servir para alguma coisa, para aliviar o sofrimento de quem é leproso. Lembra de Jó? Quando Jó estava leproso, a única coisa que fazia com que ele fosse restaurado era um caco de telha, que ele se coçava, porque as unhas não eram suficientes para atingir a profundidade de suas carnes, e ele usava um caco. É Deus dizendo para mim e para você: precisamos reconhecer a nossa pequenez, nos curvar diante da soberania de Deus e dizer: Ele é Senhor. Quem somos nós para contender com o que Deus faz? Quantas vezes nós não vemos pessoas alucinadas desafiar Deus? Todos os homens que desafiaram Deus, o seu final foi trágico.
Quem não lembra da célebre frase, eu acho, quando alguém construiu um grande barco e desafiou esse, nem Deus afunda. É quando o homem, na sua empáfia, muitas vezes ele desafia a soberania de Deus. Realmente Deus não afundou. Foi um pedaço de gelo, usando a nossa linguagem atualizada. E vemos os homens, no seu orgulho, perder a sua vida, porque não reconhece que Deus é Senhor. Então, o que nós somos? Mas esse caco, esse pó, ele fica na situação de pó, ou na situação de pó úmido, porque tem alguma coisa que está endurecendo o seu coração. E quando o homem está com o coração duro, ele permanece no estágio de pó, ou então no estágio do pó molhado. Ele não secou ainda, porque Deus não o formou para que ele fosse restaurado. Tem homens e mulheres de Deus que precisam ser quebrados novamente para ser reformulados e feitos nas mãos do Senhor. É como alguém que pega uma máquina e ele vai formatá-la e vai colocar de novo naquele aparelho tudo que é necessário. Tem homem e mulher que está precisando ser moldado novamente por Deus para reconhecer que Ele é o Senhor, Ele é o soberano dos céus e da terra. É o caco. O que é que você é? Mas Isaías vai falar do pó. Deus, Ele quer quebrantar, Ele quer remodelar a sua vida. É por isso que Ele diz: quem é você? Quem é a argila para perguntar ao oleiro? Tu tens experiência? Tu podes fazer? Isaías no capítulo 26, versículo 5, ele diz assim: porque Ele tem derrubado os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-a até o chão e a reduz ao pó. Irmãos, o que falta às pessoas é ler a Bíblia. E se essas pessoas elas não leem a Bíblia, elas se deixam ser confundidas por tudo que, entre aspas, usa o nome de Deus. Muito cuidado com aqueles que usam o nome de Deus para te convencer de algo. Se você é enganado, a culpa não é de Deus, a culpa é sua, que não usa a palavra, é preguiçoso para ler a Bíblia Sagrada, e é facilmente manipulado, manobrado, é massa de manobra. Me desculpem a crítica, mas voltando de novo àquele camarada que profetizou, e ele lançou um outro vídeo depois, uns dias. Eu não sabia que a minha palavra ia causar um alvoroço, ia tirar os teólogos da cadeira. Isso, irmãos, infelizmente é doído na alma, quando as pessoas achando, porque eu dizia hoje em um desses comentários, que as pessoas estão achando que Deus é comadre, que fica na calçada, dando atenção a todas as pessoas que falam na rua, todo mundo, irmão, Deus falou comigo. Irmão, você está achando que Deus, meu amado irmão, em quase 30 anos da vida de Abraão, Deus falou com Abraão menos de 10 vezes em 30 anos. Aí vem esses comedores de feijão barato, irmão, feijão cheio de gurgulho, querer dizer que está ouvindo a voz de Deus. Vá ler a Bíblia, meu irmão. É porque é um pó velho, de telha velha, suja de lodo, porque não conhece a palavra. O que você é? O que eu sou? Isaías, irmãos, não poupava. Mas se você for pó ainda, deixa o Senhor te molhar. O que molha o pó? Há duas coisas que molham o pó: lágrimas, Salmo 42, versículo de número 3. E as minhas lágrimas têm sido o meu alimento no dia, de dia e de noite, porquanto se me diz constantemente:
onde está o teu Deus? Quando alguém o questionava, ele ia chorar, ia clamar, e a água da palavra. Então, as lágrimas e a água, irmãos, para aquele que está sedento, para aquele que tem sede, que quer alguma coisa. Salmo 42, versículo de número 1. Como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Faça o seguinte, vai estudar sobre o cervo, que eles conseguiam sentir o cheiro da água de longe, e pelo cheiro ele sabia onde havia água. As pessoas não estão mais sentindo Deus, porque não conseguem mais sentir o cheiro de Deus, o aroma do Criador. Mas que Deus, irmãos, olhe para a minha vida e para a tua, e tenha misericórdia de mim e de você também, e que eu e você sejamos homens e mulheres compromissados com a palavra, compromissados com o reino, compromissados com aquilo que o Senhor Deus nos tem colocado ao coração. Preciso ter muito cuidado com essa expressão, eu falo aquilo que Deus manda. Cuidado, porque nem tudo é Deus que está mandando, o diabo também está mandando um bocado de gente, e tem um bocado de gente sendo usado pelo diabo, botando o nome de Deus no meio. Cuidado, porque não passa de pó. Sopro de Deus te espalha, porque não conhece a palavra. Mas continuemos. A palavra de Deus e as lágrimas tornam as nossas vidas mais moldáveis. A palavra e as lágrimas. Palavra de Deus, porque nós falamos que duas coisas precisam para molhar essa argila, deixá-la mais mole: as lágrimas e a palavra. A palavra molda, orienta. As lágrimas que derramam são úteis para o reconhecimento da nossa necessidade de Deus, e muda o nosso estágio de pó para um pó molhado para ser moldado. Mas vamos lá, meus queridos e amados irmãos, nós compreendemos esses três estágios que nós falamos no início da mensagem: é o poroso, o úmido e o endurecido, ou seja, é o caco e o pó. Porque depende do que eu sou, você é caco, ou você é pó, ou você é o barro. Porque quando é o pó e que tem a água, é o terceiro estágio para se tornar o barro. Ou seja, depois que você se tornou o barro ou a argila, aí sim você pode dizer: Deus me molda. De que forma Deus pode moldar você? Ou você já chega diante de Deus com tudo preparado e dizendo para Deus como é que Ele deve fazer com a sua vida. O barro, Isaías capítulo 64, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Irmãos, eu acho interessante quando nós vamos falar sobre Isaías, e você vai estudar sobre quem era Isaías, um príncipe que morava no palácio, era um aristocrata, um camarada bem sucedido, ao contrário do que muita gente diz de Isaías, porque diz que Isaías era um camarada pobre. Eu não sei nem é que essa turma anda lendo a Bíblia, o povo lê Bíblia de cabeça para baixo. Mas precisa algumas situações na vida de Isaías para ele reconhecer que ele precisaria descer de onde ele estava, porque a nação estava perdida, precisava Deus usar alguém. Será que hoje não está acontecendo a mesma coisa? Porque as pessoas estão sendo pó, caco. E aí eu vi um vídeo nessa semana, e eu estava dizendo para a irmã Cristina que quando o povo silencia, as pedras clamam.
E esse camarada, ele gritava em Brasília, diante do palácio, em alto e bom som, e dizia: onde estão os pastores desse Brasil? Aonde está? Aí começou a citar nome de vários pastores. Aonde estão esses pastores? E nos chamou de covarde. E eu digo que ele está errado? Digo não, ele está certo. Porque nós fomos surpreendidos por um decreto no Brasil todinho, e todos os pastores mandaram: fecha as igrejas, e nós fechamos. Porque entendemos de que, primeiramente, nós temos um Deus que cuida, mas esquecemos disso. E segundo lugar, nós esquecemos que tem uma lei, esquecemos disso e pegamos tudo que nós conhecemos, colocamos no bolso para obedecer. Mas ainda bem que a gente tem pelo menos um bichinho desse aqui para botar diante da nossa cara, que alguém consegue assistir. E chega, sempre chega em algum lugar. Sempre chega, irmãos. A diferença é que esse bichinho só ouve quem quer ouvir, porque quando a gente não quer, a gente passa direto. Quando não nos agrada, a gente passa. Não está mais na hora, irmãos, de sermos agradados com mensagem que satisfaz os nossos egos. Está na hora de nós acordarmos, deixarmos de fazer como Elias, ficar cheio de mimimi, com medo de Jezabel, e esquecer de que Deus nos chamou a uma missão. E se eu e você precisamos ser levantados, que seja como os profetas. Se temos que perder a vida por Cristo, que assim seja, mas que eu e você sejamos anunciadores, e não simplesmente pó que todo mundo sopra e vai para onde o sopro direciona, para onde o vento direciona, não entrando em contradição com aquilo que Jesus disse lá em João capítulo 3, que ele diz que aquele que é guiado pelo Espírito é diferente, é levado para onde quer, não o vento. Aquele vento ali não é o vento da ocasionalidade, ele é o vento do Espírito, da ação de Deus, a glória do Eterno. É ouvir aquilo que o Senhor está dizendo. Se Deus fala, eu vou. Se Ele manda, eu obedeço. Se Ele diz, fala, eu falo. Mas eu tenho que falar segundo esta palavra. Porque se você falar fora disso aqui, meu irmão, Deus não se responsabiliza por você. Aliás, Deus não se responsabiliza por mentiroso. A Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. Está lá em João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai o diabo, que satisfaz o que ele deseja. Ele é mentiroso desde o princípio. Está lá, leia. Então, o barro, irmãos, é uma massa do pó da argila, e a água ela pode levar e moldar esse barro facilmente, porque ela foi molhada. Jeremias capítulo 18, versículo 6: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Era quando Deus estava usando Jeremias para o alerta da nação por conta do cativeiro que viria, o povo não acreditaram, e Deus começou a falar com ele: só vou fazer com vocês, eu vou moldar vocês, eu vou quebrar vocês, eu vou arrebentar vocês. O problema, irmãos, é que muito de nós, infelizmente, está lendo a Bíblia como quem está pegando uma caixinha de promessa. Você já viu exortação em caixa de promessa, irmão? Tem não, meu irmão. O camarada bota 1000 textos bíblicos ali, e no meio de 1000 ele bota 2 ou 3 de exortação só para enganar os bobos. Caixinha de promessa só tem coisa boa. Caixinha de promessa só tem maravilha. É isso que eu te digo, vou fazer, vou abrir, vou mandar, vou virar, vou te tirar. O problema é que nós não queremos mas recebeu o espírito de João Batista. Quando Jesus começou a pregar, disseram: é Elias, é João Batista. Não era porque estava pregando encarnação, é porque ele pregava no mesmo espírito de Elias, no mesmo espírito de João Batista. Foi por isso que os homens se apavoraram quando viram a pregação de Jesus, pensaram que João Batista tinha voltado. João Batista voltou? Não, era o mesmo espírito. Mas vamos lá, precisamos manter a nossa vida sempre irrigada pela palavra de Deus.
segundo Pedro 3:5, pois eles de propósito ignoram isto, que pela palavra de Deus já sabe, na antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirado da água e do meio da água subistes. Ou seja, nós somos chamados para sermos amolecidos, para nunca mais endurecidos. É meio contraditório, mas amolecido para sair facilmente das coisas do mundo, mas endurecido pelo fogo do Espírito, para resistirmos àquilo que o mundo coloca contra as nossas vidas. Eu e você, irmãos, precisamos acordar. O apóstolo João, ele era um discípulo de Jesus, que em toda a sua vida teve um coração sensível à ação do Senhor. Ele gostava de deitar com a sua cabeça no peito de Jesus, para poder sentir o seu coração, o seu amor e o seu carinho. Ele aproveitava João capítulo 20, 21 e 20, e diz: e Pedro, virando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, o mesmo que na ceia recostara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o que te trai? Era esse João preocupado, amoroso, que depois foi levado diante da perseguição para a ilha de Patmos. Mas é porque Deus tinha um propósito. Era o único lugar, contraditoriamente, que ele teria paz. Na prisão, Deus tinha algo a revelar a mim e a você. E precisava João estar na ilha de Patmos. Muitas vezes Deus está levando eu e você a situações adversas, e nós estamos murmurando, reclamando, blasfemando. Por quê? Mas eu sei que se alguma coisa está acontecendo na minha e na tua vida, é Deus dizendo: eu quero falar contigo, deixa de ser pó, deixa de ser caco, vira barro para eu poder moldar a tua vida. O que eu sou, o que você é. Para concluir, permita que Deus molde o seu temperamento, a sua atitude, o seu caráter e o meu também, moldando eu e você, para que eu e você não sejamos mais levados com as coisas deste mundo, com um coração endurecido como pó que o sopro nos espalha. Mas precisamos nos sentir como barro para ser colocado nas mãos do Eterno. E aí sim, Deus, o oleiro, Ele vai pegar o barro que vai estar nas mãos do Senhor e vai nos moldar e nos formar segundo o seu propósito. O que você é? Pó? Caco? Ou barro? Para virar um excelente vaso. Quem gosta de filme de aventura, tinha um filme que era do Indiana Jones, não lembro o título do filme, que ele foi levado às suas aventuras. Era o cálice perdido, alguma coisa assim. E quando ele chegou, ele foi colocado diante dos mais belas taças. Mas a taça que deveria ser tocada era exatamente a que era de barro. Muitas vezes existem alguns filmes de ficção que nós assistimos e não sabemos extrair o que ele está querendo nos dizer. Nós somos tendenciosos a olhar para o melhor, olhar para o mais belo, olhar para o mais luxuoso, porque pó de ouro nos encanta, mas pó de terra ninguém quer, porque não tem valor algum. Se você botar um saco cheio de terra e um saco cheio de pó de ouro, as pessoas irão pegar o pó, todos os dois são soprados pela glória de Deus. A diferença é que um pode ser moldado e outro não. Deus chama eu e você a sermos moldados por sua glória.
E quando você encontra muitas vezes